Você está se deparando com esse tema pela primeira vez. Você pode estar se sentindo assim, meu Deus, e agora? Nunca ouvi falar sobre isso. Não sabia nem que isso existia. Eu fui assim há 5 anos atrás. Tamo junto. Pouco a pouco as evidências foram surgindo. Não é à toa que o segundo módulo do treinamento de certificação especialista de saúde funcional SAFe é sobre espiritualidade e saúde. E inclusive é o módulo mais elogiado pelos profissionais. Falam, nossa, não sabia que tinha evidências no JAMA, no New England, de tantos trabalhos mostrando sobre isso. Começando mais um Conexão Científica, esse programa tão relevante para você que quer aprender como aplicar na parte prática os artigos científicos. Esse é meu papel, eu estou aqui para ajudar você nesse caminho. Meu nome é Sandor Bal, sou professor doutor pela Faculdade de Medicina EDB e sou especialista em saúde funcional pelo método SAFe. E o que nós temos que ter em mente sempre? São 500 mil artigos publicados todos os anos. É muito artigo. Qual aplicar, qual utilizar, como está lá no seu dia a dia para impactar o seu cliente, seu aluno, seu paciente. E hoje, o que a gente vai aprender no Conexão? Esse tema vai chamar a sua atenção, até porque publicado simplesmente no British Medical Journal. Presta atenção nisso, um dos melhores periódicos do mundo. British Medical Journal traz esse artigo publicado agora em 2019, para vocês. Onde, olha só, espiritualidade, a parte da religião, poderia impactar na sobrevida das pessoas? Será? E é um tema que está em voga, até porque a Sociedade Brasileira de Cardiologia, na sua diretriz agora, 2019, traz a importância da espiritualidade para os seus pacientes. Por quê? Porque já está claro, com robustas evidências, que as pessoas têm menos morte por infarto de miocárdio que estão ligadas à parte de espiritualidade. Vários trabalhos, várias pesquisas e livros também, principalmente para essa grande referência que é Arnold Koenig, esse grande livro aqui. Eu era muito cético quanto a isso, mas contra as evidências não tem jeito. E nós trabalhamos, como especialista em saúde funcional, trabalhamos baseado em evidências. Essa é a nossa base principal. E aí traz uma grande pergunta. A religião, ou seja, idas à missa, estarem frequentando cultos religiosos, práticas religiosas, poderia reduzir a mortalidade e também câncer? Olha que loucura pensar isso. E essa relação da depressão com a religião poderia estar associado? E por que depressão? Nós já inclusive gravamos um podcast, vários sobre depressão, inclusive um recente falando do papel do exercício e vários outros falando da questão da depressão também. Vamos lá, vamos para frente, tem muita coisa para a gente aprender hoje aqui e trocar experiências. Lembrando sempre, artigo publicado agora em 2019, bem recente, pelo grupo do END, Departamento do Tennessee de Medicina, do grupo de medicina da Universidade do Departamento de Tennessee. Na própria introdução do trabalho, ele traz esse dado que chama muita atenção. Você que está aí no podcast, não pare seu carro para rezar agora não, tá? Porque chama muita atenção imaginar isso. Dá vontade até de parar e rezar um Pai Nosso aqui, de tão relevante. 30 a 35% menor o risco de mortalidade das pessoas que estão associadas à prática religiosa. É muita diferença. Estudos robustos comprovam isso. Inclusive associando outro aspecto, o aspecto socioeconômico. Será que ele poderia também estar impactando nisso? As pessoas têm menor condição financeira, maior condição, por exemplo, socioeconômica, digo até de estudo também, poderia ter esse efeito também. Então isso realmente traz perguntas para nós. Até que ponto a religião e o artigo, por que eu trago isso como especialista em saúde funcional? Porque a gente mede e trabalha com estilo de vida. E ele traz a religião, o estilo de vida, também a condição emocional e aspectos socioeconômicos poderia impactar a maior sobrevida para essas pessoas. Será que você vai viver mais tendo essas práticas? Vamos aprender aqui, vamos trocar ideia sobre isso. É um tema extremamente relevante e atual pela Sociedade Brasileira também de Cardiologia. Um estudo prospectivo, muito interessante, começou lá em 2002. Pensa bem, eles analisaram 85 mil pessoas e acompanharam-os até 2015. É muito tempo. Essas pessoas tinham na faixa etária de 40 a 79 anos, sem câncer,
não faziam uso de tabaco, e aí foram identificados alguns pontos, tá? Não que não faziam, aqui é sem câncer. Mas foram avaliados vários aspectos. Se eles fumavam, se eles tomavam álcool, quanto de álcool, qual o nível de atividade física também, pelo questionário Impact, inclusive, que nós utilizamos nós na plataforma da saúde funcional. Um index muito interessante de qualidade alimentar, baseado em 12 aspectos, vegetais, frutas, legumes, né? A quantidade de água, carne e vários aspectos também. E doenças pré-existentes, como DPOC, depressão, infarto, AVC e outros fatores também. Pré-intervenção. Então, tudo isso é mapeado no pré, ok? Para entender, para saber se esses aspectos poderiam ter impacto ou não. Pô, a pessoa chegar aí na igreja uma vez na semana, será que isso pundaria? Gente, uma coisa parece ser tão simples. Vamos lá, vamos evoluir nesse processo. Além disso, tem uma escala bem interessante, que é uma escala de depressão e bem-estar, para ver como é que está o nível relacionado com essa doença que seria a depressão. Até que ponto eles estariam ou não com depressão. E essa escala dá uma métrica e dá números e valores. Além disso, eles perceberam e investigaram com a frequência das instituições que eles praticavam, né, que eles iriam, se eles tinham alguma fé, alguma religião, e quanto também poderia se considerar uma pessoa religiosa ou ligado a alguma conotação espiritual. Eles questionaram isso também, porque eram métricas para identificar os resultados. Vamos para frente, muita coisa interessante por aqui. Olha que pergunta foi feita para eles. Quanto a religião e fé, fé e Deus é uma fonte de força maior que confere a você. Então pensa em você. Você tem uma força maior, você tem um Deus, você tem uma fé, você tem alguma religião? Essa foi a pergunta que eles fizeram para também entender se tinha uma interferência ou não ao longo desses anos de 2002 até 2015. E fica claro que você quer saber como eu, foi por isso que eu li esse artigo. Será que teve resultado? Será que teve algum impacto? Será que não teve? Vamos lá, que tem algo aqui que chama bastante atenção. No total, então, chegaram a 82.510 pessoas analisadas, muita gente, isso é uma corte gigante, gigante, dá muito trabalho acompanhar essas pessoas, por isso os Estados Unidos, né, tem dados na mão, por isso eu falo sempre, você tem quantos dados no seu computador dos seus clientes, seus alunos, seus pacientes? Você sabe estudar esses dados, você analisa, você dá valor a essas informações, elas são extremamente relevantes. A gente pensar que de 2002 a 2015 são 13 anos de acompanhamento, né? Como é bom você ter esses dados. Nesse processo, tiveram 14.325 mortes, ok? De todas as causas variadas, sendo que foram 3.509 por câncer, 4.473 por doenças cardiovasculares e 5.186 por outras mortes. Lembrando, o que eles fizeram? Eles foram lá no Departamento de Segurança, né, de Registro de Mortes, para identificar qual era a causa-morte. Causa-morte X, você tem um código identificador. Eles foram para cada causa-morte para poder verificar esses aspectos. Os resultados também mostraram, né, que 65% dessas pessoas tinham uma renda aí de $15 mil por ano, uma renda considerada baixa para os Estados Unidos. Além disso, o ensino médio, 61% das pessoas. Então, o nível de escolaridade, diríamos assim, médio para baixo, realmente. Os homens mostraram menor predisposição a engajamento religioso, essa parte espiritual que a gente percebe cada vez, né, mais comum. Como é interessante quando a gente fala para as mulheres, né, que fazerem yoga, meditação, mindfulness, é uma resposta. Quando fala para homem, é outra conotação, é uma bobagem incrível, né? Eu digo assim bobagem porque até eu era assim, mas aí tudo tem seu tempo. Quando a gente passa por um problema de saúde emocional, como eu já passei, você percebe e na dor a gente vai. Então vamos lá, seguir em frente. Todo o nível socioeconômico foi benéfico, ou seja, as pessoas que tinham maior engajamento na sua espiritualidade, com a sua parte de religiosidade, tiveram realmente redução do risco de mortalidade e também de doenças, de morte por todas as causas. Agora, um ponto também chamou muita atenção. E aí, olha só como as coisas estão ligadas. As pessoas que tinham melhor estilo de vida associados a menor álcool, menor tabagismo, fumo e maior atividade física, tinham maior prática religiosa. Então a gente percebe que tem uma relação direta de todo um lifestyle envolvido. A gente já trouxe, inclusive no treinamento para certificação, especialista em saúde funcional, tem um módulo que a gente fala muito sobre isso, né, no próprio treinamento. Por quê?
porque a gente precisa investigar isso. A gente precisa conhecer. Né? Muitas pessoas perguntam, Sandro, por que você pergunta para a pessoa qual a religião dela? Tá aí as evidências. Os trabalhos estão trazendo para a gente, na nossa cara, para onde que deve ir a saúde. Sandro, você é um profissional de educação física? Sim. Mas qual é a minha especialidade? Eu sou especialista em saúde funcional. Essa nova profissão que conhece o indivíduo, que estuda o indivíduo de uma forma sistêmica e integral. Por isso, conhecer a espiritualidade. Algumas pessoas colocam, então porque eu sou ateu, eu vou viver menos. Olha, por esses dados, mostra essa questão. Mas eu conheço ateus que estão bem, estão com saúde, mas me parece que a regra segue essa linha, ok? Então lembrando que eu sou apenas um mediador, o Sandro não é nada, ele está aqui só passando informações em relação a esse material. No final eu vou dar as minhas observações particulares também. Então, como conclusão, aquela prática do domingo, né, que muitas pessoas vão para a igreja uma vez na semana, olha só, essa simples prática, uma vez na semana, reduz a morte de forma geral. E o que me chama a atenção. Breaking news, atenção! Menos câncer. As pessoas que tinham essa prática uma vez na semana reduziam o câncer. Por isso que nós utilizamos o questionário mais utilizado da OMS, que eu pergunto quantas vezes na semana você tem uma prática. E por isso que hoje, todo dia eu faço minha prática de meditação, que está associada à mesma coisa, eu estou orando, tanto que em alguns momentos eu faço minha oração. É importante saber que a pessoa que não tem isso, muitas vezes, ela pode estar mais frágil no processo. E muitas vezes a gente vem percebendo que tem problemas psicoemocionais associados. Por isso que eu vou trazer outro ponto aqui. Olha só, score de depressão maior aumentou o risco de mortalidade. Ou seja, o fator depressão, conforme vários podcasts aqui, inclusive temos um podcast que nós gravamos sobre a parte de depressão e exercício, a gente abordou muito isso. Trouxe isso também. As pessoas com depressão têm maior risco de mortalidade. Nós já sabemos que as pessoas com depressão podem ter um risco de mortalidade até 20, 30% maior, dependendo. Então isso depende dos trabalhos científicos, principalmente porque vão morrer aí 10 anos mais cedo. 10 anos mais cedo é a expectativa de vida menor das pessoas que têm depressão, tá? Então chama atenção essa relação. Se eu tenho uma associação com alguma religião, com alguma iniciativa, né, na parte religiosa e espiritual, eu tenho aí um menor risco de mortalidade e de câncer também. Então, essa prática religiosa, e ele traz como conclusão desse trabalho, olha isso, poderia ser, está aqui no trabalho, poderia ser, olha só, uma estratégia de saúde pública. Não é à toa que em 2014 eu estava no maior congresso de atividade física da América Latina e apareceu lá o Dr. Álvaro Avazu. Naquele ano, o maior pesquisador da América Latina, indicado pela Reuters, onde ele deu uma palestra sobre atividade física e espiritualidade. Sabe o que ele falou naquela palestra? As igrejas podem sim ser uma instituição de saúde pública. Veja você, né, que trabalha com saúde, né, eu digo aí pastores também, e aí as tendências de trabalho mostrando quanto os médicos pela Sociedade Brasileira de Cardiologia devem abordar o tema espiritualidade. Inclusive até terem práticas de oração com seus pacientes. Por que não? Porque sabe que isso pode ter uma sobrevida maior paciente. Treinamentos têm sido feitos, inclusive pelo Ardo Koenig, trabalhos publicados agora em 2017, falando desse efeito positivo. Inclusive nas disciplinas da Faculdade de Medicina, hoje trazendo a espiritualidade como tema. É um tema extremamente polêmico e atual, mas a gente tem que estar entendendo que eu, como profissional, tenho que me adaptar às evidências. Aí você pode me perguntar assim, Sandro, como é que eu vou trazer isso que eu sou personal trainer? Sandro, como é que eu vou abordar isso numa academia? Eu sou nutricionista, eu sou um fisioterapeuta. Se os médicos da Sociedade Brasileira de Cardiologia estão nas suas diretrizes tendo esse problema, nós todos temos que abraçar essa causa. Como que você vai fazer isso? Como eles mesmos falam, no Congresso Brasileiro de Cardiologia, agora 2019, existiam temáticas importantes, o perdão, gratidão, quais escalas utilizarem, né? Quando o paciente não aceita isso, como abordar esse tema. Gente, isso é tema da moda do momento, não é nem moda, é o tema do momento. Nós temos que saber entender isso. Então não é porque uma academia está lá fazendo só musculação, cardio, não tem que entender daquele ser humano. São mais informações, por que não, talvez no final da aula, ter alguma prática, ou conduzir ele para uma atividade, né, também.
Eu já vejo academias com espaços reservados para as pessoas. Então são todas abordagens que a gente pode estar abrindo para várias perspectivas. Vamos lá, seguindo em frente. E aqui a gente direciona, né, para uma parte final, onde pode ser um recurso valioso para promover a saúde das pessoas, principalmente desfavorecidas. Então as pessoas que têm menor nível socioeconômico, né, digo escolaridade, renda, poderia ser importante isso. Por isso que a gente vê muitas pessoas indo para a sua igreja domingo. Pode ser aquela força, né, o que segura. Quantas pessoas, até a pessoa que trabalha aqui na minha casa, olha, eu só estou vivo porque eu estou ligado à igreja, porque eu já tive depressão, pensei em suicídio, e a gente ouve muito isso no nosso dia a dia. Sobre as questões práticas, por que medir religiosidade e espiritualidade? Vamos dar uma respirada aí. Pensa nessa resposta. Por que você acha que é importante? Você está se deparando com esse tema pela primeira vez. Você pode estar se sentindo assim, meu Deus, e agora? Nunca ouvi falar sobre isso. Não sabia nem que isso existia. Eu fui assim há 5 anos atrás. Tamo junto. Pouco a pouco as evidências foram surgindo. Não é à toa que o segundo módulo do treinamento de certificação especialista de saúde funcional SAFe é sobre espiritualidade e saúde. E inclusive é o módulo mais elogiado pelos profissionais. Falam, nossa, não sabia que tinha evidências no JAMA, no New England, de tantos trabalhos mostrando sobre isso. Então, por que tem que medir? Porque a gente já sabe que se essas pessoas têm uma espiritualidade, né, mais aguçada, mais estimulada, lembrando que cada vez mais a espiritualidade tem uma conotação mental, nada a ver com religiosidade, tá ok? Religião seria esse aspecto de ir para uma igreja, algum aspecto específico, ok? Teria aí a tendência a maior sobrevida, menos doenças cardiovasculares, câncer também. Por isso que, por exemplo, eu não tenho o hábito de ir para a igreja, mas diariamente eu tenho meu encontro comigo mesmo, com minha força maior, que eu tenho nos meus 20 minutos todos os dias, até ter um podcast, o que eu aprendi 1000 minutos meditando, onde a gente fala sobre tudo isso. Então eu diria que nós temos que se atentar, até porque as evidências trabalham nesse sentido. Nós, como especialistas em saúde funcional, o que a gente quer? A gente quer estar sempre pautado nas evidências. Nós não queremos brecha. Aqui não existe achismo. Aqui existe evidências, práticas e resultados. E a gente tem como estar comprovando. Como aplicar no meu dia a dia, né, que sou personal trainer, nutricionista, fisioterapeuta, médico. Primeiramente, você fez um juramento quando você se formou. O seu juramento foi para ajudar as pessoas. Você, antes de mais nada, é um profissional de saúde. Lembrando que saúde não é ausência de doença. Pelo OMS, já há mais de 30 anos se fala que saúde é o bem-estar com equilíbrio bio, psico, social, emocional e espiritual. Vai lá no site do OMS para você ver. Então, antes um profissional de saúde. Porque, por exemplo, eu que sou na educação física, fica parecendo que o meu papel é só prescrever musculação e corrida. Ou crossfit. O meu papel é além disso. É importante? Com certeza. Eu faço musculação desde 11 anos, sou triatleta, entendeu? Maratonista, faço meu trabalho de mobilidade. Só que isso não era o suficiente para mim. E eu, como nutricionista, entender que aquela pessoa que está comendo, quanto é importante, será que ela está comendo ou o alimento está comendo ela? Será que ela está naquele momento, quanto é importante aquela situação, trabalhos e mais trabalhos mostrando, já trouxemos aqui em podcast também, a importância do mindfulness para a questão da alimentar, da questão do controle alimentar, diminuir o apetite, tem trabalhos mostrando sobre isso, porque na hora que eu vou comer, se eu faço uma prática de mindfulness, eu diminuo minha atividade, sistema límbico emocional, diminuo a reatividade de amígdala, e eu passo a perceber o alimento. E eu como menos. Já é milenar você orar antes. Às vezes o fato de orar em si não é tão importante do que só o fato de você parar e não comer. Tanto. E principalmente observar. Vamos lá para a fisioterapia. Ainda mais se você trabalha com reabilitação cardiovascular, você trabalha com câncer, você trabalha com tantas doenças, nobre profissão fisioterapeuta, você ter a consciência do papel da espiritualidade, até para ter a resiliência de voltar. Tive o caso da minha mãe agora, teve 2 cânceres nos últimos 7 anos. Minha mãe saiu da cirurgia de manhã, abrindo o abdômen. No outro dia eu já estava levantando minha mãe. Não tinha ninguém que ia lá na minha mãe.
Então, levantar, evitar trombose, movimentar. Minha mãe não tomou um remédio, fora a quimioterapia. Eu lembro que minha mãe, na 11ª quimioterapia, a pessoa morreu do lado dela, em quimioterapia. Então, vocês como fisioterapeutas, conheço grandes fisioterapeutas, entenderem que é fundamental estudar mais seu paciente. Ah, mas eu trabalho com reabilitação de joelho. E cabe a você perceber para onde você quer ir. Né? Será que você está treinando um joelho ou uma pessoa que tem um joelho? Médicos, então, para onde eu dou aula para médico há 10 anos? A gente está vendo vários médicos com o quê? Burnout direto, fazendo residência, trabalhando 80 horas, depressão, abuso de medicamentos, vício. Então, entender tudo isso, gente, percebe, nós temos que ter como base saúde. Para quem primeiro? Para mim. O Sandro tem que estar bem. Estou chegando aí nos meus 47. Estou com 2 filhos, estou com a minha família, tenho que estar cuidando lá da minha esposa, tenho minha mãe lá, tenho um projeto grande, eu tenho que estar bem para poder estar impactando. A saúde funcional, entender disso aqui, é para mim primeiro. As evidências são claras. Cabe a você tomar a sua decisão. Siga esse caminho se você achar conveniente. Mas não critique o Sandor nesse momento. Tá? Pode ter algum problema com o Sandor. Ele está tudo bem. A questão é, você não tem como ir contra as evidências. Isso aqui é British Medical Journal. E eu tive que me render a isso. Você acha que a primeira vez que eu vi o Alvo Azul, eu fiquei... Quando ele perguntou, alguém tem problema de perdão aqui nesse auditório? Eu tinha. Eu não sabia que aquilo estava me adoecendo. Até que fui entender o papel do perdão em relação ao meu cérebro. O que acontecia? Sabe o que é isso? Aprender a desaprender. Eu há 6 anos desaprendi muita coisa. Nenhuma pós-graduação, nenhum mestrado, nenhum doutorado me deu o que a prática me ensinou, e está muito rápido, né? Conforme a lei de Moore, a pessoa que desenvolveu pela primeira vez, né, o sistema de informação, onde o computador era quase o tamanho de uma sala, hoje é desse tamanho, as informações se duplicam e se renovam a cada 2 anos. Muitas vezes, pela informação ser muito rápida, 6 meses atrás, aquilo já está ultrapassado. Por isso que a gente tem que abrir essa cabeça. E na nossa experiência prática, na nossa plataforma, nós temos hoje 6.955 dados sobre espiritualidade. É muita informação, são muitos dados. Sabe o que nós já sabemos? Que pelo questionário mais utilizado pela OMS, que é o WHOQOL, é duro esse nome de falar, né? Nós já sabemos que 10% das pessoas não tem nem um score 10, que é o score mínimo. E sabe o que a gente percebe com essas pessoas? Nós estamos falando aqui de 500 pessoas, 600 pessoas, que essas pessoas têm pior saúde funcional. Essas pessoas têm mais depressão, essas pessoas tomam mais remédio, essas pessoas têm mais problemas em relação à sua parte física, emocional e espiritual também. E nesse questionário traz a seguinte pergunta. Gente, lembrando que é o questionário da MS, não é do Sandor não, que está lá na plataforma. Ele traz essas perguntas. Você tem religião? Qual é a sua prática religiosa? Você faz sua oração? Você faz meditação? Você faz leituras? Ele pergunta se você faz, quantas vezes você faz na semana? Aquilo me alertou pela primeira vez. Falei, gente, eu não faço nada disso. Se isso aqui está relacionado com saúde, eu vou assumir minha vida. Eu vou passar a fazer. E eu estou dedicado. Nos últimos 3, 4 anos, sistemático, nesse último ano, 20 minutos todos os dias. Publiquei em vários lugares e tal, hoje eu uso um aplicativo, né? Eu uso inclusive esse aplicativo que é do Music, que mede minhas ondas cerebrais, eletroencefalograma, está aqui, ó, medido todo dia. Então a gente tem que estar aplicando no nosso dia a dia. Então nós hoje, com o check-up da saúde funcional e trabalhando como especialista em saúde funcional, temos essa pergunta dentro da plataforma. Cabe a você ler o artigo, tá lá vendo as evidências, utilizar a plataforma. Ah, se eu não quero usar, como é que faz? Vai ter um link para você. Quanto que eu vou pagar para usar a plataforma? Nada. Nada. No meu pós-doutorado na Faculdade de Medicina em 2016, mais de 600 mil aplicado. Por mês, você não sabe o dinheirão que eu pago para investir nisso. Mas esse é meu propósito. Impactar a humanidade com a saúde funcional. Eu quero você nesse caminho. Faz seu check-up primeiro. Vê como é que você está. Ok? Para a gente poder estar seguindo em frente nessa empreitada. E aí eu fecho, né, para vocês, que será que você é um profissional de saúde?
Até que ponto você vai se tornar um profissional sistêmico? Onde você vai conhecer de fato a sua esposa, a sua mãe, a sua família. Conhecer os seus pacientes, seus alunos, seus clientes. Né? Ou seja, aquela pessoa que está fazendo um leg press, aquela pessoa que está correndo, aquela pessoa que está tendo um alimento, que está recebendo a dieta, aquela pessoa que está recebendo um remédio, você como profissional de saúde, ele é um ser humano. Esse ser humano tem carne, osso e tem emoções, tem sentimentos. A gente tem que perceber isso. E é isso que eu venho cada vez com mais sensibilidade, buscando conhecer, estudando. Por isso que eu criei essa nova profissão. Porque eu não estava satisfeito com o que eu tinha por aí. E por isso surge essa nova profissão, que é um especialista em saúde funcional. Esse profissional que quer entregar mais. Esse profissional que entende desse ser humano. E é isso que a gente vem fazendo. Aqui tem conteúdo, tem aulas para tudo quanto é lugar, tem podcast, você pode estar utilizando a plataforma, tem o nosso canal do Telegram. Diariamente o Sandor lá está gerando, são mais de 70 artigos nesse último ciclo, é aula diária, material prático, aplicado, estudo de caso clínico, tá lá, entra no canal do Telegram, tá aqui embaixo, ó, vai estar para você, né, também. E se você quiser dar o próximo passo, tem o nosso evento ao vivo, que é o nosso meeting, né, especialista em saúde funcional, temos a certificação especialista em saúde funcional, temos o nosso time também, Black de mentoria, são especialistas Black, pessoas que estão vivendo, né, na sua essência tudo isso. Então as oportunidades estão abertas para você. Então cabe você decidir o seu futuro. Mas eu diria que o mais importante de tudo isso é você assumir aquele compromisso. Quando você se formou, que é ser um profissional de saúde. E o profissional de saúde tem que ter essa premissa do equilíbrio, né, biopsicossocial, espiritual, né, emocional das pessoas que o cercam, de você próprio. Tá ok? Um podcast, diríamos assim, de conexão científica com uma relação filosófica, né, para você refletir, para você pensar, para você analisar o que você tem feito e com uma frase que eu trago para você. Com meus 47 anos, graduado, 2 especializações, mestrado, doutorado, pós-doutorado, passado em Harvard, publicações, artigo, livro. O que me trouxe até aqui, Sandor, não me leva ao próximo nível. O Sandor para 2020 não serve o que eu aprendi até 2019. O Sandor precisa de 2020 de novos conhecimentos, de novos cursos, novas leituras, novas aulas, novas pessoas que me desafiem. E eu acredito que esse é o caminho, buscar essa teia social, buscar novas informações para poder realmente estar satisfeito, valorizado com a sua profissão, o que você faz no seu dia a dia, o que você mais faz na sua vida. Tá ok? Então, peço para vocês, caso realmente tenha gerado valor para você, deixe seu joinha aqui, importante, né? O pessoal que está ouvindo o podcast, agradecer bastante, o pessoal que está no YouTube, deixar seu joinha, se inscrever no canal, acionar as notificações, deixar seu comentário, sua pergunta, sua crítica, sua sugestão, algum tema que quer que eu aborde, coloca aqui, que vai ser sempre muito bem-vindo para vocês, tenha plena certeza. E como sempre eu trago para vocês, você tem que ter uma meta maior na sua vida, você tem que ter um propósito que segue, e o nosso é impactar a humanidade com 1 milhão de pessoas impactadas pela saúde funcional, e nosso foco é até 2025. E se você foi impactado hoje, nossa missão já está valendo a pena. E aí você vai fazer. Faça o check-up da saúde funcional, entra na plataforma Safe, é gratuita para você, então você tem que fazer o seu check-up, você pode mandar link para 1 milhão de pessoas, não tem problema, a gente inclusive vai adorar ajudar essas pessoas do outro lado, ok? Logo, logo estamos juntos, lembrando, saúde funcional, com equilíbrio mente e corpo, esse é o futuro, essa é a profissão, essa é a pegada para ajudar as pessoas de uma forma sistêmica integral. Grande abraço, logo, logo mais uma conexão aqui, tchau, tchau.